Beleza, galera? 10ª edição do podcast Sem Padrão. Hoje recebendo uma convidada especial e eu fiz questão que a 10ª edição envolvesse uma convidada, porque até aqui tivemos 9 marmanjos e hoje temos uma convidada que vai falar sobre um assunto que envolve a vida de todas as pessoas. E não é só um assunto, um mero assunto. Significa muitas vezes qualidade de vida, o futuro da pessoa e a harmonização em torno de toda uma sociedade que depende, de se viver bem, de se comer bem, se alimentar bem e ter práticas saudáveis. Então, estamos com o Sem Padrão Podcast. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, comente, compartilhe, porque o sucesso do podcast Sem Padrão depende muito da sua participação, das suas inscrições, dos seus comentários, para que ele cresça cada vez mais no YouTube. E nessa 10ª edição, estamos recebendo Sara Regina, nutricionista, ela que vai falar conosco sobre questões ligadas à nutrição e psicologia, mas muitos outros assuntos que irão se desenrolar ao longo desse bate-papo. Mas antes de qualquer coisa, quero agradecer a sua presença e queria que, antes de tudo, você falasse como Sara Regina se tornou uma nutricionista. De que maneira a nutrição surgiu na tua vida? Seja bem-vinda. Oi, boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Bom, a nutrição ela começou a fazer sentido para mim quando... Vou começar a falar um pouquinho da minha infância, do porquê Sem dúvida, que isso começou. Isso é fundamental. Eu sempre fui uma criança muito gordinha e eu me lembro que na minha infância eu sofria muito bullying. Então, assim, foi uma coisa que marcou a gente. Sofria bullying, principalmente na escola, familiares, fazia piadinha, querendo ou não. Naquela época não era uma coisa assim, o bullying ele não era tão falado, assim, o pessoal achava normal, não era uma coisa assim que era tão comentada. Mas isso não significa que não marque a gente, Eu me lembro que na infância eu fui bem gordinha, na adolescência eu emagreci e aí as coisas começaram a mudar, inclusive em questão de fazer amizade, os menininhos começavam a olhar mais e tal. Então, o que eu entendi? Eu entendi que para ser aceita, para ser gostada, eu precisava ter um corpo legal, E aí eu me lembro que quando eu estava no colegial, lá para o 3º colegial mais ou menos, eu comecei a me interessar por musculação. Porque eu já fui bem gordinha, já fui bem magrinha, só que aí eu comecei a me interessar a cuidar mais do meu corpo, E aí eu cogitei a nutrição, eu comecei a fazer academia, comecei a me interessar por alimentação, comecei a fazer a musculação, e aí eu decidi fazer a nutrição por conta disso. Eu queria aprender a me alimentar melhor, e conforme foi passando os anos ali na faculdade, eu comecei a ter um desejo de ajudar as pessoas também a melhorarem a estética delas, Na época era só por questão estética. Eu lembro que em 2018, o Instagram ele desenvolveu os stories, E foi na época que eu comecei a publicar bastante sobre a minha rotina, dicas de alimentação, treino. E o pessoal engajava bastante. Eu sentia que eu estava ajudando, O pessoal estava incentivando. Muita gente me mandava mensagem. Falava, nossa, eu acho super legal as coisas que você posta e tal. E aí eu comecei a me estimular. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu tive que trabalhar em terapia. Aquela síndrome de salvadora, Que você quer pegar uma pessoa, você quer fazer de tudo para Porque você ajudar. passou por isso, você esteve do outro lado. Isso, exatamente. Então, é uma coisa assim que você sabe como que é ruim, Então, assim, eu comecei a ter essa vontade de ajudar as pessoas e aí eu comecei a atender em consultório. E na época, assim, eu me lembro que na faculdade era uma coisa muito matemática. Nutrição é muito matemática, A gente aprende ali a calcular dieta, a bater nutriente. Eu lembro que era até engraçado. No estágio, assim, a gente fazia montagem de dieta, a gente tinha que bater nutriente, Que a gente fala que tem que ter uma quantidade de carboidrato. Fazendo todo aquele cálculo, se pode, isso não. Exatamente. Tem que bater carboidrato, tem que bater proteína, gordura. Quando faltava, por exemplo, gordura, a gente saía colocando azeite em todas as refeições. E a professora aceitava, Então, assim, não era uma coisa humana. Você entende? E aí, quando eu comecei a atender, veio o choque de realidade. Você fala, caramba, não é só bater nutriente, Às vezes o cálculo está perfeito e a pessoa não consegue seguir. Eu lembro que, assim, os retornos, para mim, era uma coisa muito assustadora. A pessoa voltar falando que não conseguiu fazer a dieta. Falava, e agora? O que eu vou fazer? E muitas vezes você era culpada por isso. Exatamente. Eu falava assim, e agora? Eu fiz tudo certinho, bateu todos os nutrientes e a pessoa não seguiu. Porque eu não estava lidando com um robô, eu estava lidando com um humano. Perfeito. E aí as demandas, as dificuldades das pessoas que voltavam eram muito parecidas, mas o motivo não era o mesmo. Por exemplo, as pessoas voltavam, Sara, eu não segui a dieta porque, sei lá, meu filho ficou doente, porque eu viajei, chutei o pau da barraca, e aí não deu certo. E aí eu comecei a ficar curiosa. Eu percebi que tinha alguma coisa em comum sobre essas dificuldades, mas eu queria entender o motivo, Foi aí que eu comecei a estudar mais sobre a parte do comportamento.
alimentar. E aí eu comecei a entender que eu não estava lidando com uma pessoa que ia seguir um cálculo nutricional, eu estava lidando com um humano, com um indivíduo único. Cada um lida com a vida de uma maneira diferente. Sem dúvidas. Tem uma história diferente. E um metabolismo diferente. Exatamente. Então, assim, eu comecei a me interessar muito sobre essa questão de estudar sobre pessoas, sobre como lidar com pessoas. Foi aí que eu fiz essa junção de um pouco de psicologia com a nutrição, né? Eu fiz, inclusive, uma formação de coaching cognitivo comportamental e terapia nutricional. Só que a terapia nutricional ela é uma abordagem que não trabalha com dieta, né? Eles são contra a dieta, principalmente para a questão de emagrecimento. Porque, assim, realmente é uma coisa que vai muito além de você passar um cardápio para uma pessoa, sabe? Então, assim, uma pessoa que ela tá ali na sua frente, ela tá falando que ela tem problema com doce, ela sabe que ela não pode comer muito doce. Você entende? Mas e aí, como não comer? Exatamente. Quais as estratégias? Exatamente. Principalmente em questão de emagrecimento. As pessoas sabem o que elas precisam fazer. Elas muito provavelmente têm um histórico longo de tentar fazer dieta, sabe? De histórico de tentar e fracassar, já tentaram de tudo. E às vezes se entrega, né? Fala, não Exatamente. desisto. Fala, não é pra mim. Não é pra mim, isso aqui não vai dar certo. Então, assim, você entender um pouco mais sobre aquela pessoa que está ali na sua frente faz total diferença. Por exemplo, a gente fala muito sobre comer emocional, né? Eu gosto de estudar muito sobre isso, porque tem tudo a ver. É muito interessante, cara. Se você pegar para entender, por exemplo, por que a gente come doce. Você, por exemplo, você chega... Você gosta de comer doce? Eu? Sou apaixonado por chocolates. Então, assim, o doce... Apaixonado. O doce a gente não come porque para matar fome, né? Não, muitas vezes é porque vem aquele desejo e você não sabe de onde. Exatamente, você quer comer. Exatamente. Para preencher, de repente, aquela ansiedade, Sim, aquela tristeza. Para desviar isso, o foco. Exatamente isso. Então, você começa a entender que não é porque a pessoa é viciada em açúcar, não é porque ela é desfocada, que não é para ela. É porque ela tem questões que nem ela mesma entendeu. Por exemplo, cerveja. Eu acho horrível o gosto da cerveja, mas eu tomo muitas vezes para me soltar. Sim. Para ficar alegre. Não porque eu goste daquilo. E eu sei que aquilo me dá ganho de peso, que não vai me fazer bem no final das contas, vamos falar a verdade. Sim. Que relaxa, mas não encaixa, né? Muitas vezes. Exato. Mas vai lá e toma. Então não é uma questão de gostar, e sim um hábito. Sim, exatamente. É o social, né? A gente quer se encaixar. A gente tá, principalmente quando tá todo mundo tomando, né? Você vai ser o único ali que não vai estar tomando, né? Então, assim, é muito uma questão de se encaixar. E essa questão, por exemplo, com o doce, vem muito também de como foi a nossa infância, né? Eu me lembro que na minha infância, eu tinha muito de tudo que eu queria. Tudo assim, todo... Ai, mãe, tô com vontade de comer um chocolate, com vontade de um Yakult, um Danone. Graças a Deus, a gente nunca passou necessidade. Então, minha mãe, ela sempre pôde dar tudo que eu queria, sabe? Eu e meu irmão. E aí, eu lembro que depois que eu comecei a estudar sobre essas coisas, eu peguei para conversar com a minha mãe sobre isso, né? Assim, mãe, como que foi sua infância e tal? Sabe, curiosidade mesmo. E aí eu lembro que ela me contou, eu lembrei da carinha dela, ela fez bem assim, começou a pensar, sabe? Ela, nossa, filha, eu lembro que eu tinha uma vizinha que era muito amiga minha. Eles passaram um pouco de necessidade, sabe? A minha avó, ela tinha 6 filhos. Ela sempre fez de tudo para dar do bom e do melhor, mas naquela época era mais complicado, né? E aí eu lembro que minha mãe contou que essa vizinha dela, que era amiga, ela comprou aqueles Yakult. Na época, o Yakult tinha estourado, assim. Nossa, eu sempre fui, adoro, até hoje. Sim, e era caro, né, naquela época. E aí ela falou que lembra dessa amiguinha dela que ela tomava Yakult direto e ela pedia pra minha avó não conseguia dar, porque tinha 6 filhos, né, ia ter que dar pra todo mundo. E aí ela me falou assim, hoje em dia eu acho que eu sempre dou de tudo pra vocês, porque na época faltou pra mim. Não quero que vocês passem o que eu passei. Exatamente. Então, assim, para ela, na hora que ela entendeu isso, ela falou assim, caramba, olha que coisa boba, né? Assim, uma coisa que me marcou. Na hora que você me perguntou, já veio essa imagem na cabeça, sabe? Então, assim, cada pessoa tem uma história. Então, isso vai refletir na alimentação. Não tem como. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem dificuldade de falar não. Não quer magoar, por exemplo. Como que eu vou falar para essa pessoa, um exemplo, uma mulher que o marido dá doce como prova de amor, que dar comida também é afeto. Com certeza. Tem muita mulher que prefere ganhar doces assim, do que flores, Sim, por exemplo, comida. Exatamente. Então, assim, dar comida também é uma forma de afeto. Você cozinhar para a pessoa que você gosta. Como que eu vou falar para uma mulher que quando o marido dela vier dar doce para ela vai ter que falar não? Um doce mais saudável, menos... Exatamente. Né? É como se ela estivesse falando não para a prova de amor dele. É muito complicado. Sim. Então, assim, a gente precisa entender dessas coisas, como o que acontece, né, por trás. Tem que aprender a lidar. Sem dúvidas. Estratégias. E você falou um negócio interessante, porque você usou muito os stories.
E eu pude conhecer um pouco do seu trabalho através do Instagram, nos stories. E eu falei assim, nossa, a facilidade com que ela se comunica, que ela passa as ideias, é muito interessante e combina com o nosso projeto do podcast Sem Padrão, porque eu nunca preparo o roteiro. Você ainda até falou assim, eu falei, não, a resenha, a conversa vai se desenrolando e os assuntos vão surgindo. Sim. E essa é a minha linha de trabalho jornalística, nem sempre foi assim, mas hoje eu adoto esse estilo, e por isso que é sem padrão. Não existe um roteiro, não existe uma pauta. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que você fala e faz. Porque não adianta ter uma nutricionista que dá dicas para o paciente, que fala o que tem que fazer, aí chega lá, tá todo inchado, uma vida desregrada, se alimenta erroneamente. Fala, peraí, essa não é minha referência. Então você não, você dá as dicas, você mostra o caminho e demonstra na prática que é possível. Que eu vejo você malhando, eu vejo você se alimentando corretamente, mostrando, né, a sua alimentação para as pessoas. Eu acho que isso faz a diferença. Porque a pessoa fala, essa eu confio. Ela mostra o caminho das pedras. Ela mostra que é possível através do próprio exemplo. Isso é fundamental, né? Sim, com certeza. Inclusive, eu tenho uma paciente que ela fala assim que ela se inspira em mim, principalmente na parte do treino. Porque você saber na teoria é uma coisa. Eu dou o mesmo exemplo, o pessoal fala, personal tem que ter o shape, não pode ser gordo. Eu falo, não é essa a questão. Ele não precisa ter o shape, mas ele precisa treinar. Precisa. É a mesma coisa do nutricionista. Ela precisa fazer dieta para ela ver como que é na prática. Lógico. Porque na teoria é tudo muito fácil. Né? Agora, no dia a dia, ali na vivência, que você vai vendo o que funciona, o que não funciona. Testar receita também, porque às vezes você passa uma receita ali que quando a pessoa vai fazer não funciona, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de testar. Suplemento, eu passo suplemento para algum paciente, eu gosto também de testar depois para ver como que é. Claro que, sim, evidência científica é o principal, porque tem muito placebo, né? Às vezes a pessoa toma alguma coisa achando que vai dar aquele resultado, e aí o próprio mental dela já faz com que funcione. Eu gosto muito desse assunto. Sim. Então, assim, é uma coisa que faz total diferença. Você tem que colocar na prática para você ver o que está funcionando. Não é só estudar. Estudar é importante, mas você tem que praticar também. Porque muitas vezes a pessoa entra até em depressão, porque ela até consegue emagrecer, só que aí ela sente que está faltando alguma coisa. Exato. Ela sente falta daquela picanha, daquela cervejinha ou daquele doce, né? E aí ela fala, consegui, mas não tô feliz. E aí que entra a questão de você equilibrar as situações, né? Acho que esse é o teu foco, né? Com certeza. Porque querendo ou não, a comida ela é uma coisa que dá prazer, né? É uma coisa que faz a gente se sentir bem. Porque, assim, a pessoa que ela tem um hábito de se alimentar de forma errada, né? Assim, comer muita gordura, muito carboidrato, como a gente fala, ela faz isso porque é uma coisa que dá prazer. Ela até se orgulha de falar. Isso, exatamente. Ela aprendeu a se alimentar assim. Entendeu? E o nosso cérebro, ele é uma máquina totalmente adaptável. Antigamente, assim, o pessoal acreditava que não dava pra gente mudar depois que passasse uma certa idade. O que acontece? Quando a gente é criança, a gente está zerado, a gente não tem nenhum hábito, nenhum padrão. Entendeu? E aí é fácil da gente aprender. Agora, quando a gente está adulto, a gente já tem um padrão instalado e a gente precisa mudar. Aí é complicado. Aí é que pega. Sim. Exatamente. É mais difícil, mas eu conheço, por exemplo, um senhor, eu até vou trazê-lo aqui, ele tem 90 anos, e ele faz umas coisas assim, uns agachamentos, você fala, não é possível, ele é um fenômeno. E ele começou a praticar maratona depois dos 40. Sim. Se tornou maratonista, foi campeão com mais de 60 anos de maratona pela idade dele, assim, e é uma referência. Então, assim, não precisou, né, se tornar um maratonista jovem, adolescente, não, veio depois dos 40. Então, eu também concordo. Claro que se torna mais difícil, porque existem tabus, manias, que muitas vezes a pessoa fala, eu não vou mudar, não. Síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Mas não é assim, gente. O cérebro é adaptável, o corpo, mas eu acho que principalmente os relacionamentos. Sim. Porque não adianta você mudar a sua alimentação, você começar a praticar atividades físicas e você ser, assim, mal assessorado, ou ter amigos que te levam para o mau caminho, ou familiares que te incentivam a ir para aquelas práticas erradas. Eu acho que vai muito também dos relacionamentos, inclusive amorosos, que um apoia ao outro. Não adianta também, de repente, o homem, eu vou fazer, aí a pessoa, a mulher faz totalmente contrário. Aí vocês vão sair, um pede salada, a outra pede fritura. Queira ou não queira, tudo bem, eu acho que tem que respeitar as diferenças. Mas é importante também isso, né? Com certeza. O ciclo social que você tá, ele faz total diferença. Eu li uma frase esses dias que eu falei, cara, faz total sentido. Você tem que ter pelo menos um amigo que treine e faz dieta para você começar. Porque se você não tem nenhum, é como se o ambiente ele te puxasse o contrário. Lógico. Entendeu? E você falou disso, eu lembrei de uma coisa que foi meio que um insight para mim, assim, no meio do treino. Do nada, eu tava treinando assim. E aí eu falei, eu vou aumentar a carga hoje. Estava meio inspirada, sabe? Eu vou aumentar a carga.
E aí eu fiz o treino ali, eu lembro que eu penei, quase não consegui fazer, e veio na minha cabeça, eu falei assim, cara, aumentar peso no exercício é igual os nossos problemas, é igual a dificuldade da vida. Quem precisa executar é você, mas você ter uma ajudinha ali nas últimas faz total diferença, né? Então, por exemplo, para você que está começando a querer fazer uma dieta, a treinar, você ter o auxílio de um profissional faz total diferença. Porque você tem um norte, você tem um direcionamento, você tem um apoio, né? Então, assim, não é só você fazer sozinho, pode dar certo. Com certeza pode, não é muito impossível, mais difícil. mas é muito mais É a mesma coisa do viciado em drogas, por exemplo. Ele querer se tratar de maneira individual é uma coisa, ele procurar ajuda especializada é outra. Exato. Então tem gente que fala, não, eu consigo. É a mesma coisa da alimentação. Sim, com certeza. É a mesma coisa, né? Existem vícios, né? Sim, exato. Porque, assim, a comida gostosa, o pessoal vicia não é necessariamente no açúcar, no carboidrato. É na sensação de prazer, na sensação de bem-estar. É a mesma coisa da droga. Ela traz uma sensação de euforia, de bem-estar, da bebida alcoólica também. Então, é essa sensação de bem-estar. Mas quanto mais você tem esse pico de bem-estar, mais você vai ficar mal depois. E mais você vai querer repetir o hábito. Exato. Então, é realmente parecido com o vício, né? Você quer sentir aquilo de novo. Isso. E aí você vai, come de novo, bebe de novo. Isso. Né? E aí depois que você fala, ai meu Deus... mas deixa pra segunda-feira eu começo. Ou no começo do ano, né? Todo mundo começa a dieta no dia 1º, dia 2, dia 3, e aí depois desanima. E tem tudo a ver com o psicológico. Com certeza. Né? E uma coisa também, de repente a pessoa, uma vida inteira numa alimentação errônea, vai parando aos poucos. Isso. Porque se você radicaliza, depois você pode ter uma queda e aí volta. Exatamente de maneira dobrada, né? E do mesmo jeito que o nosso cérebro, ele é uma máquina que ele consegue se adaptar muito fácil. Ele gosta também é muito influenciável. Ele gosta do que é fácil. Ele não, você pensar para você fazer alguma coisa, você gasta energia. Nosso corpo ele quer economizar o máximo possível de energia. Você busca prazer, não dor. Exatamente. Né? Sabe quando você vai escovar o dente? Você não fica pensando assim, vou escovar tantas vezes desse lado, tantas vezes do outro. Você vai dirigir da sua casa para o trabalho. Você não pensa exatamente no caminho que você vai fazer, porque você está no modo automático. E aí o que acontece? Uma pessoa que ela está acostumada a comer doce todo dia depois do almoço, ela vê que aquilo ali funcionou, ela se sentiu melhor. Algum benefício ela teve, entendeu? E aí o cérebro entende o quê? Isso aqui funciona. Tô triste, vou comer um pote de sorvete. Funcionou, naquele momento a pessoa se sentiu melhor. Depois ela ficou pior, mas no momento funcionou. Os efeitos colaterais. Isso. Né? Antes de faturar, eu lembro que na época da Rádio AM eu entrevistava muito uma nutricionista, Patrícia Zacarias. E ela me falava o seguinte, faça a alimentação regrada durante a semana e abra uma exceção. Sim. Tipo, ou sábado, domingo, coma aquilo que você gosta. É mais ou menos por aí? Ou você não concorda? Você acha que tem que ser os 7 dias ali, senão você pode cair? Não, eu acredito assim, que a pessoa ela tem que entender quais alimentos são gatilho para exagero, para ela. Não que ela precise excluir de vez da vida dela, mas pelo menos num primeiro momento é interessante que ela dê uma segurada, porque ela está em processo de adaptação. E eu não gosto muito de separar comida de final de semana para comida no meio de semana, porque o nosso cérebro ele não sabe o que é. Tá? Mas o que acontece? Se a pessoa ela sente mais vontade, ela tem mais tendência de comer certas coisas no final de semana e ela consegue se segurar de boa durante a semana, aí com certeza é legal ela priorizar no final de semana. Mas eu tive muitos casos de paciente, por exemplo, que faziam essa separação do que pode no meio da semana, o que não pode, o que pode no final de semana. E aí quando chegava final de semana, a pessoa... Ele quebrava tudo. Chutava ele o pau na fazia barraca. tudo que ele não fez durante a semana. Nossa! Aí assim... não trabalhava, a pessoa não treinava. Então, ela meio que tirava folga da rotina dela, inclusive da dieta, e aí acabava comendo de tudo. E aí é que muitos caem. Exato. Exatamente. É perigoso, né? É perigoso, entendeu? Então, depende muito da pessoa. A gente precisa analisar, tem que ver se a pessoa ela consegue realmente ali fazer uma refeição, que o pessoal fala refeição livre, né? Eu não gosto muito desse termo porque dá a sensação de que as outras são prisão. Mas, assim, é uma refeição fora do habitual, quando a pessoa está fazendo dieta. E muitas vezes a pessoa ela se adapta tanto naquela alimentação mais saudável que ele não quer voltar pro... Sim, exatamente. Acontece isso também. Eu conheci muitas pessoas que falam, não, mudei meu hábito, eu não quero voltar. Porque ele começa a sentir prazer em comer o alface, tomate, os cereais. Ele começa a sentir prazer naquilo que ele não sentia. Então, você também... É aquilo do cérebro adaptável. Exato. Né? E aí ele acaba se tornando uma nova pessoa. Porque aí ele vê os benefícios, ele vê um corpo melhor, ele dorme melhor, ele se relaciona melhor, ele tem um humor diferenciado, que a alimentação é o nosso próximo assunto. Interfere totalmente na questão emocional. Muita gente, inclusive, adota alimentações específicas contra a depressão. Alguns profissionais indicam. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão também, que envolve totalmente a mente da pessoa. Queria mandar um abraço para minha amiga Renata, para toda a equipe do Tuterata Marmitex,
pensa num restaurante que tem uma comida gostosa, gente. Mais de 10 opções diárias. Você pode pedir todos os dias, inclusive aos domingos, hein? Pelo 98192-2535. Fica na Paulo Marcondes, 1154, Tuterata Marmitex. Outro local também que eu adoro comer, adoro as pessoas, o atendimento, é o Andréia Restaurante, do meu amigo Wesley Tamanini. Esse é fera, hein? Todos os dias uma alimentação diferenciada para você. Tem aquela alimentação mais saudável, tem aquela galera que gosta da boa e velha picanha, você pode também comer. Tem feijoada completa, tem aquela comida gostosa. Inclusive eles entregam também. Eles funcionam lá na Manuel Goulart 2059. Você pode comer todos os dias lá ou pedir pelo 997 40 3500 ou 3222 0035, tá bom? Eles fazem as entregas e tem também o restaurante funcionando aos domingos com uma alimentação diferenciada. Restaurante Santa Maria, estive lá hoje, há mais de 20 anos, a tradição, às quartas e sábados feijoada. Um abraço para o Luiz, para a dona Silvânia, o restaurante Santa Maria, na rua Santa Maria, 333, na Vila Formosa. Você pode comer também no local, tem prato feito, ou você pode pedir 3221-6615 e o WhatsApp 98809-6358. Gente, tá chegando o Dia dos Namorados, né? Dia 12 de junho, Dia dos Namorados, e na Made in China você tem acessórios muito legais para você presentear o seu amor, né? Para que o Dia dos Namorados seja marcante, não só pelos abraços e beijos, mas também pelo presentinho, né, gente? Faz parte também um presente. Não precisa ser muito caro, mas temos presentes de muito bom gosto lá na Made in China com meu amigo Eduardo, na Rui Barbosa, número 91, no calçadão ali da Vila Romana. Festa junina é um tema que muita gente adora também, e a paróquia Nossa Senhora de Lourdes vai realizar dia 8 agora de junho, às 16 horas, bingos com vários prêmios, praça de alimentação com comidas típicas, brinquedos para a criançada. Fica lá na Avenida João Domingos, 640, no Humberto Salvador, em frente à Secretaria Paroquial. Falo também dos espetinhos da Bárbara, minha amiga Bárbara, arrebentando, hein, Bárbara? Tem caldos também agora à noite, lá na Rua Augustinho da Silva, 206, no João Domingos. E hoje, amanhã e depois é dia daquela cerveja gelada, espetinhos variados, é espetinho da Bárbara, WhatsApp 997823131. Mais festa junina do Catetos Bar. Alô, Cláudio, Catetos Bar, que funciona lá na ABB. Essa vai ser dia 15 de junho, entrada franca, pipoca, amendoim, então tudo grátis. A partir das 18 horas na ABB, dia 15 de junho, é o Arraiá, é a festa junina anual da ABB, organizada pelo meu amigo Cláudio do Catetos. Gente, quer aquele lanche gostoso também? Na madrugada, tem gente que sente fome na madrugada, né? Acho que também é psicológica, hein? E o lanche do Luan fica na Avenida Ana Jacinta, é o lanche dos boêmios. Você que sai da balada, vai lá pro Luan que ele tá aberto. O homem trabalha demais, por isso que tá ficando rico, né, Luan? Avenida Ana Jacinta 106, é um lanche já muito tradicional também. Ele prepara pra você, ele entrega pra você, 988134851, ou você vai lá na Avenida Ana Jacinta 106, conhecer a simpatia que é o meu amigo Luan. Agora, você que quer praticar tênis de mesa, tem o Clube Oeste de Tênis de Mesa, com o Gilberto Lopes, meu amigo que é referência no tênis de mesa todos os dias, inclusive aos sábados, é só domingo que não funciona. Fica lá na Albertino Sobrado, 789, no Bom Giovanni. Você pode fazer uma aula experimental de tênis de mesa. O Gil que foi campeão de tudo no tênis de mesa e é um ótimo professor. Mais informações, 991-23-9558. Falo também do Mascarenhas Bar, essa novidade com meu amigo Denis. Tá bombando, hein, Denis? Espetinhos, porções, lanches, eu pedi um lanche lá delicioso, tem o chopp gelado, tem música ao vivo aos finais de semana, a semana toda você tem o funcionamento lá do Mascarenhas, a Mascarenhas que fica na Coronel Albino 1315. Tenho também o prazer de falar dos meus amigos da New Box, elegância e durabilidade, portões em alumínio, toda a linha da parte de vidros, né, com muita tradição já em Prudente. A New Box do meu amigo Alex, lá na Comendador Alberto Bonfilioli, 2820, WhatsApp 997-730907. Will Inox também, hein? Alô, galera da Will Inox, qualidade em instalações comerciais e residenciais é Will Inox Soluções em Aço Inoxidável. Joaquim Constantino, 829, faça lá o seu orçamento pelo 991979748. Alô, meu amigo Caio da Marx Printer. Assistência técnica, manutenção, aluguel de multifuncionais. É Marx Printer, tudo para sua impressora, hein? Avenida José Pérez Vargas, número 75, no Novo Prudentino. WhatsApp 991149089. E finalizo esse primeiro bloco dos patrocinadores com Lava Rápido Jadilson Paraíba. O homem não para de trabalhar também. Tem atendimento também na sua casa. Eles buscam também o seu carro. Funciona lá na 11 de maio, 1555, lá no Parque do Povo. Você pode entrar em contato todos os dias pelo 99749-9098. E Dr. Leandro Rodrigues, cirurgião dentista,
Clínica geral, próteses fixas, prótese protocolo, próteses removíveis, restaurações, tratamento endodôntico. É com o Dr. Leandro Rodrigues, que atua lá na Dr. Gurgel, 297 no centro da cidade. WhatsApp 997 37 63 64. Eu tinha falado sobre a questão da depressão e eu sei que vários, né, aspectos envolvem esse problema tão grave, que se tornou mais acentuado ainda, acredito eu, depois da pandemia. E eu sei que não é esse o seu foco, mas eu ouvi dizer, não sei se isso é verdade, que tem alimentos específicos que combatem, que ajudam no combate à depressão. É bem por aí ou há casos e casos? Sim, existem alimentos que eles contribuem, sim, na melhora do bem-estar. Porque, assim, o que acontece? A maioria dos hormônios do bem-estar, eles são produzidos no nosso intestino, né? Pensando nisso, a nutrição, ela auxilia muito na melhora intestinal. Então, a gente tem uma alimentação que ela é direcionada também para essa melhora intestinal. Inclusive, a gente tem alguns tipos de probióticos, né? Que são bactérias boas, que elas são direcionadas para essa parte de melhora da depressão, tá? Claro que, assim, não é um tratamento isolado. Ele contribui com o restante, né? Que seria a terapia, talvez medicamentos. A gente tem alimentos também, como, por exemplo, a banana, canela, vegetais verdes escuros, que eles ajudam. Os peixes também, por conta do ômega 3, eles ajudam, sim, na questão de melhora do bem-estar. Então, assim, eles contribuem no tratamento da depressão, ansiedade. Então, tem tudo a ver. A alimentação ela é importante em várias coisas na nossa vida. Bacana. Você é um exemplo de profissional da nutrição que se alimenta bem, que eu vejo a sua alimentação, e também pratica o esporte. Eu queria que você falasse, já que esse programa envolve muito esporte, Sem Padrão sempre destaca o fator esportivo e de que maneira o esporte mudou a sua vida. Não só a alimentação, não só a sua profissão, que eu sei que você ama, mas a prática esportiva assim, em si. Olha, eu arrisco dizer que a musculação ela foi ela foi uma virada de chave na minha vida, principalmente em questão de autoestima. E eu não estou falando só de estética, eu estou falando principalmente na questão mental. Porque quando você está ali durante um treino de musculação e você consegue se superar, principalmente quando você está num dia ruim, você fala, não, hoje eu não vou treinar, eu estou num dia ruim. Você se supera, você vai, manda um treino. E geralmente é aquele treino assim dos melhores, que você consegue aumentar a carga. Cara, você tem uma sensação, um senso de capacidade enorme. Então eu falo que a musculação ela não é só uma questão estética, ela é mental, é controle mental. Você tem que entender que na vida as coisas não vão ser sempre confortáveis. É na dor que a gente aprende a progredir. E isso acontece, inclusive, no nosso músculo. Você está treinando, você está ali numa situação de estresse. Você está lesionando. Começa a arder, assim, é a hora que está fazendo a diferença. Exatamente. Você está lesionando o seu músculo para ele poder crescer. É assim na nossa vida. Você passa por situações difíceis para você poder crescer, para você poder evoluir. Então, é uma mudança assim, mental que é só quem treina quem consegue entender. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não gosto de musculação, mas vai para caminhada, vai para natação. O importante é se mover. Não é? Exato. Porque o que adianta? Você come bem, mas aí você é aquela pessoa ociosa. Sim. A mudança no metabolismo também que fazer exercício traz é enorme. Porque, assim, quando você começa, por exemplo, a desenvolver sua massa muscular, o seu metabolismo ele fica mais potente. Ele é capaz de queimar mais gordura. Você gasta mais calorias então, parado. Mais, melhor. Assim. Exatamente. É como se fosse um carro, um motor de um carro. O motor mais potente, ele utiliza mais combustível. É a mesma coisa. O nosso corpo, quando ele está com um motor mais potente, você aumenta a sua massa muscular, você também consegue emagrecer com mais facilidade. Então, o pessoal fala assim, nossa, mas que você consegue, por exemplo, quando eu estou em processo de definição, fala, nossa, você consegue secar rápido. É porque eu tenho bastante massa muscular. O meu corpo, ele tá, assim, a todo vapor, vamos dizer assim. E há quantos anos você pratica? Eu treino eu acredito que vai fazer 9 anos de treino. É muito tempo, é uma vida. Né? E se você para um mês, você já perde... Gente, é igual jogador de futebol. A gente acompanha muito, o jogador é aquele atleta super preparado, pode ser o mais potente. Você para um mês para ver. Sim. Tira as férias e não treina nas férias. Você volta totalmente como se estivesse começando de novo. O corpo ele é totalmente ingrato, mas ele também é grato, porque quando você volta a treinar, a memória muscular ajuda você a ganhar rápido. Tem essa também. E outra, não é só questão de estética, mas tem tudo a ver. Porque a pessoa que tem um corpo bonito, que ela se acha bonita, não precisa que os outros também, mas se ela se acha bonita, ela vai estar mais bem-humorada, tudo vai mudar. E aí o organismo vai reagir diferente também. Então, não é só uma questão de estética, mas também é porque através da estética você vai ter um prazer maior. É tudo. E isso muitas vezes substitui maus hábitos. Porque de repente a pessoa fala assim, eu tenho um hábito nocivo. Ou uma bebida, ou cigarro, ou drogas em geral, remédios, um vício. E aí, de repente, fala, mas como que eu vou substituir essa sensação de prazer? Esse é o grande problema, muitas vezes, do viciado. Ele fala, mas como? De que maneira eu não consigo sentir prazer em outras coisas? Aí que entra a questão da alimentação e do esporte, que você vai ter sensações que você vai
Falou, poxa, eu tô conseguindo ter prazer. Sim. E de maneira saudável. Exatamente. Sem precisar matar teu corpo. Exatamente. Isso acontece muito, por exemplo, com pessoas que... Não sei se você já viu, uma pessoa que ela parou de fumar e ela engordou. Sim, total. É porque ela não trabalhou o principal, que é o vício. Ela redirecionou o vício do cigarro para a comida. E aí a diferença é o quê? Que quando uma pessoa ela começa a fazer exercício físico, por exemplo, é uma coisa viciante, é uma sensação de bem-estar? mas é a longo prazo. No começo não vai ser fácil. Exatamente. É uma sensação de bem-estar que isso é comprovado cientificamente, que fazer exercício físico, ele aumenta a produção de hormônios do bem-estar, mas isso é duradouro, isso não é temporário, não é igual você comer um doce em grande quantidade, que você se sente bem, mas depois você já está super mal, entendeu? Então é diferente, você parar de fumar, você começar a se alimentar melhor, são sensações de bem-estar duradouras, é isso que as pessoas precisam procurar. Não é prazer momentâneo, é prazer a longo prazo. Falou tudo. É a longo prazo. Falou tudo, porque as coisas erradas, além de ser um prazer momentâneo, você sabe que no futuro vai te prejudicar. Sim. E um hábito saudável não é um prazer momentâneo e você sabe que no futuro você vai sentir essa diferença. Sim. E quando você começa a ver resultados, então, principalmente... Nossa, eu tenho uma paciente que ela me manda áudio direto, falando assim, Sara, a diferença que eu vejo no meu corpo, quando eu vejo meu marido me elogiando, as pessoas na academia... Você muda a vida da pessoa. Sim, e com uma coisa assim que eu participei, mas é mérito da pessoa, então ela se sente mais confiante. Isso também é sobre autoestima. Mas ela teve um ponto de referência que foi você. Direcionamento, sim, com certeza. Até nesse podcast vai ser muito importante para mim, para o Cid Júnior, que hoje não está presente, mas ele, por exemplo, ele fez a bariátrica, perdeu 30 quilos e depois recuperou quase tudo. Sim. Envolve totalmente a cabeça, porque ele não se desprendeu dos hábitos antigos. Então, aos poucos, ele foi recuperando. Até o médico dele falou assim, você está na minha lista de fracassos. Falou, não precisa nem falar, né? Ele brinca sempre com isso. Sim. E é um exemplo. Sim, né? Com certeza. Porque eu sei que a bariátrica também foge um pouco desse assunto, mas tem a ver também. Tem porque a ver. Perde, aí de repente falei, e agora? Eu já estou acostumado àquela vida de... Sim. Né? E aos poucos você vai voltando. E a bariátrica, geralmente, ela é colocada como um dos últimos casos, né? Uma das últimas soluções, vamos dizer assim. A pessoa ela precisa ter tentado emagrecer várias vezes antes, e aí, se não conseguir, ela vai para a bariátrica. Só que, assim, se não mudar a mentalidade, se não trabalhar os vícios... a pessoa volta a engordar, porque a cabeça ainda é a mesma. O corpo está diferente, ela vai, em um determinado período, ter essa limitação, né? Porque o estômago não cabe mesmo a comida, mas o corpo ele vai conseguindo dar o jeitinho dele, entendeu? Então, aí a pessoa ela volta a engordar, porque não trabalhou o principal, que é a mentalidade. Vou citar um exemplo meu, assim. Eu teve uma época que eu comecei a comer mais carne e salada, mas chegou uma hora que o meu corpo gritava, eu quero arroz e feijão. O estresse total, né? Porque cortar carboidrato... eu até consegui cortar outras... O arroz e feijão, sabe? Eu sou carnívoro, mas ele tem que ser junto com o arroz e feijão. Você consegue enganar alguns dias. Mas dizem que há algumas dietas que envolvem, né? Você corta o arroz... Corta o carboidrato, né? Você pode comer bastante carne e salada. Frutas, né? Sim. Você recomendaria? Eu não recomendo, porque assim, o que acontece? Esse tipo de dieta, por fazer essa restrição de carboidrato, a pessoa ela perde peso de balança muito rápido, porque ela perde bastante água. O carboidrato, ele retém água e retém o glicogênio, que é o estoque de carboidrato, açúcar no nosso sangue, tá? Então, aí o que acontece? Você cortou o carboidrato, você perde peso de balança porque você está perdendo bastante água, perdendo bastante glicogênio. Isso é comum de acontecer. Só que aí o que acontece? Quanto mais você faz a restrição, mais o seu corpo ele começa a entrar em estado de alerta. Porque ele não sabe diferenciar que você está fazendo uma restrição de comida porque você quer emagrecer ou porque você está, assim, com uma escassez. Você está, sei lá, perdido numa ilha deserta e você está sem comida. Então, ele vai entrar no modo defesa, tá? Ele vai começar a deixar seu metabolismo mais lento, porque ele quer fazer com que você sobreviva. Se você ficar sem comida, você vai morrer. Então, ele começa a deixar seu metabolismo mais lento, ele começa a aumentar a sua fome para você começar a procurar mais comida. Você começa a ficar nervoso. Exatamente. Paciente. Então, é tudo contribuindo para você voltar para o peso maior. É nessa hora que dá erro. Entendeu? A pessoa ela começa a ficar descontrolada, é uma coisa assim incontrolável. Começa a comer mais, aí a pessoa fica com mais cansaço e não quer treinar. Entendeu? Então são várias coisas que contribuem para essa pessoa voltar a engordar. Olhando você falando, eu percebo que muita sua linha de trabalho é o equilíbrio. Exatamente. Isso é radical. Exatamente. Mas faça a coisa com equilíbrio que vai dar certo. Tem que ter paciência. A pressa é inimiga da perfeição. Isso se encaixa totalmente na área da nutrição. Quanto mais pressa você tiver para ver resultado, principalmente quando fala de peso de balança, tá? Mais as chances de você voltar a engordar. Porque pensa comigo, se você se mantém numa alimentação saudável por mais tempo, seus resultados eles são gradativos, são lentos, você vai ficar mais tempo precisando seguir aquele padrão de alimentação e de treino. A chance de você criar o hábito é muito maior.
entendeu? Se você tem resultado rápido, eu quero perder 10 quilos. Você vai perder esses 10 quilos em um mês, a hora que você perder os 10 quilos, você fala, agora eu posso voltar a comer, vai comendo aqui. E aconteceu comigo, eu tava no relacionamento, aí eu terminei, eu sempre cito isso, acho que eu perdi uns 15 quilos. Não é que eu não comia, não sei o que aconteceu. Você acha que eu comecei a me exercitar mais também. Só que aí depois você volta a ter aquela alegria, acaba aquele luto, você recupera tudo de novo. Exatamente. Isso aconteceu comigo, eu cito o meu exemplo. Sim, exatamente. E isso acontece com milhões de pessoas, né? Acontece. Com certeza. Eu tenho mais alguns questionamentos, inclusive acho que esse programa serve também para alavancar o seu trabalho. Eu sei que você já é conhecida, mas tenho certeza que vai atingir muita gente que às vezes não te conhecia e que vai querer também receber aí os seus conselhos, que vai querer se consultar contigo. Deixa eu trazer um pouco mais dos recadinhos aqui dos nossos queridos patrocinadores. Sem eles, nada disso seria possível. O espetinho do Rodrigo, de segunda a sábado, é uma delícia. Tem uma variedade incrível lá na Comendador Alberto Bonfilioli, 241, no antigo Buffet Coraza, tá? Você pode entrar em contato pelo 991542228, espetinho do Rodrigo. Falo também da minha amiga Amanda Volpato, psicóloga Amanda Volpato, atendendo presencial e online na Washington Luiz, 1249, WhatsApp 997890990. Falo também de Prudentelhas, com toda a tradição em Presidente Prudente, telhados variados, telhado de telha portuguesa, branca resinada, temos variadas formas e você pode checar tudo lá na Celestino José Figueiredo 249. Pode entrar em contato pelo telefone WhatsApp 3222-2545 e conversar com toda a equipe da Prudentelhas, super parceiro também do Sem Padrão. Boutique do Carimbo, alô Breno, super parceiraço também, há mais de um ano conosco, né? A Boutique do Carimbo, carimbos, cartões, botons, folhetos, imãs, tudo pra você lá na Feliz Tarabai 792. Tá? 3222-2078 é o WhatsApp da Boutique do Carimbo. Água mineral Santa Inês, simplesmente gostosa. Um abraço pro meu amigo Fernando Moura, sempre apoiando também. Eu sou apaixonado pela Água Santa Inês, porque conheço também, né, a maneira como é feita toda a produção, os funcionários vibrando naquela energia boa. E o Fernando é um cara sensacional. É uma empresa prudentina que está cada vez melhor. Água mineral Santa Inês, simplesmente gostosa, esse é o lema. Casa de Carnes Nelore de Ouro, estive hoje lá conversando com o Márcio São Paulino. Tá feliz com o tricolor, né, Márcio? Também tô. Paulo Marcondes 636, carnes, variadas, espetinhos diversos. Você tem também a parte de espetaria lá que você pode comer no período noturno. Você pode pedir também, tem o Disque Carnes 3221-3405, Casa de Carnes Nelore de Ouro, Paulo Marcondes 636. Outro super amigo, hein? Climacar do meu amigo Leandro Leonardo, ar-condicionado e mecânica em geral. Ele que também é professor, você pode se tornar um mecânico top através do meu amigo Leandro Leonardo. Você pode obter mais informações através do 3903-6132. Fica na Professor Hugo Miele 446 na Vila Charlotte. É Climacar, com ar-condicionado e mecânica em geral. Centro de Fraturas e Ortopedia São Lucas, Washington Luiz 955. Um abraço para todos os médicos, né? Dr. Caio Cerávulo, meu amigo pessoal, Dr. José Carlos Lebrão, Dr. Ricardo Zuniga Matos, Dr. Rodrigo Soni Marim. É a seleção, né, dos ortopedistas e traumatologistas de Prudente, lá na Washington Luiz 955. Gente, período de festa junina, fantasias, é com a minha amiga Rose. Rose Modos, alugue a sua fantasia. Eu, quando perdi a pós Cid Júnior, que tive que ir de Mulher Maravilha lá na Rádio 101. Eu aluguei com a Rose. Pensa numa Mulher Maravilha ridícula. Festa fantasia e também festas juninas é com a Rose 99687-5032. Você gosta, né, Cid? Oficina Center Car Mecânica também do Leonel, do Leandro, da Dona Lourdes, da Flávia, família que eu amo. O serviço também super capacitado, nacionais e importados, peças e serviços. É Center Car, na Avenida São Paulo 381. É a minha oficina mecânica há mais de 20 anos. Então eu sou suspeito a falar. Você ainda não conhece? Então vai lá e tire a prova, porque é sensacional. Uma equipe de mecânicos fantástica, um local espaçoso realmente para você poder conhecer toda a estrutura de trabalho. 3221-7921. Despachante Júpiter, do meu amigo Peter Fogueteiro, né, Peter? Há mais de 40 anos no mercado, gente. Transferência de proprietário, renovação de CNH, desbloqueios diversos e muito mais no Despachante Júpiter, na Coronel Albino 412, no Jardim Aviação, próximo ao Ginásio de Esportes, 3222-1163. Cardiologista Dr. Rosas Júnior, outro que tá vibrando com o tricolor, a gente se fala direto e ele tá feliz da vida. E é um profissional que dispensa comentários, cardiologista Dr. Rosas Júnior. O seu coração em boas mãos. Ele fica me falando todo dia, Thiago, vem aqui, vamos fazer um check-up geral. E eu vou fugindo, mal uma hora ele me pega. Washington Luiz 362, 3222-1788. Tem mais, tem o Mercado Nossa Casa,
casa, que é onde eu faço as minhas compras. Um abraço pro Alisson, pra Fernanda. Que casal bonito, que casal simpático. Lá tem açougue, sacolão, padaria, assados aos domingos. Voltou a feijoada agora, né? Aos sábados, que eu adoro aquele torresminho, me mata. Rua Serata Donzelli Bon Giovanni, 649. Sabe que essa pensa, esse cara não tem... Esse não tem jeito. Serata Donzelli Bon Giovanni, 649 no Novo Bon Giovanni, 3907-4557 para mais informações. Ursinho Lanches, alô Douglas, Avenida Brasil, número 500. E tem também o outro, né? Que é na Rua Poeta César Cava, número 15, no Maracanã. 99697-3416. Madeireira Trevo, também conosco, Luiz, o Ricardo, essa dupla dinâmica. Madeira tratada com toda a preocupação ambiental, muito importante. Ele também tem telhas, tijolos, cimento, materiais para construção. Fica na Alberto Bonfilioli, 460 no Jardim Itaipu, em frente ao posto Green. Não tem erro, 3909-3018, 996310027. Raposo Pneus, da minha amiga Ana Cláudia. Recalchutagem, reforço de pneus agrícolas. Trabalha com toda a linha pesada, né? Revenda de pneus, câmaras de ar. Ângelo Calabreta, número 70, na Vila Aristarcho. Fone 3222-4320. JC Motores, oficina e centro automotivo. Joaquim Constantino, 1450, 3222-4661. Faça lá o orçamento com o Adriano, mecânica em geral, 997850184. Falo também da MG, perfil em alumínio, toda a linha moveleira, móveis planejados, reforma, pintura. É com a equipe MG. MG, você que ainda não conhece, JK 4487 é o local top em Prudente na questão de móveis planejados, pintura, reforma, consertos. É MG 3906-2657 997-267509. Tem o Bailão da Bebê também para quem gosta de dançar, dá com a minha amiga organização da Camila do Paisano, todas as sextas a partir das 22 horas. No dia 7 de junho teremos a JB e Banda. E vou finalizando com o Mercado Imperial, local fantástico também, né? Água mineral, tem cerveja geladinha, tem carne fresquinha, você pode fazer o seu pedido, tem gás de cozinha, lá na Denúncio David 436, fone 3907-1445. Nova conveniência é a conveniência do Brasil Novo, né, Juninho? Avenida Maria Guevara Branco, 108, a referência em frente ao campo do Brasil Novo. Aos finais de semana, aberto até às 3 da madruga. Pingo Mágico, limpa fácil e sem manchas, hein? Limpa o sofá, limpa o ar-condicionado, limpa a moto, o carro, o piso, tudo, e é um produto de Presidente Prudente. Eu vou trazer aqui, né, a equipe do Pingo Mágico, o dono do Pingo Mágico, ele vai falar um pouco sobre a tradição dessa empresa. Bar do Nenê, gente, quer aquela esfirra gostosa? Esfirra top, para começar já bem o seu dia, é lá no Bar do Nenê, que tem cerveja gelada, refrigerante e aquele ambiente gostoso da resenha, né, Nenê? O cara também fantástico, é o Bar do Nenê, que fica na Gurgel 349. Tem o Afonso Lanches também conosco, do Mi, que é o meu super parceiro, desde que eu comecei, né, com o Projeto Independente 2018, Visconde de Barbacena, número 4, lá no meu São Judas, 3222-8770, 99619-8776. Gente, esse é um assunto que interessa muito a Sara, que é a academia, e a Bela Forma nos apoia também, funciona lá em Presidente Bernardes, e eles trabalham muito na linha do Pilates, né, que ajuda na consciência corporal e no fortalecimento dos músculos posturais. Então entre em contato, né, com a equipe da Academia Bela Forma, no Instagram, @acd_bela, 2L, _forma, fica na Coronel Manuel Roberto Barbosa, 904, lá em Presidente Bernardes. Um abraço pro meu amigo Denis, né, que é um dos proprietários, é o proprietário junto com a esposa, e ele foi jogador de futebol profissional do Juventus. Eu vou trazer o Denis aqui. O fone 18-3262-6020. Conveniência também é Brothers Conveniência, do meu amigo Renato, que disse que vai trazer, viu, Mar? Vai trazer cerveja, refrigerante pra gente aqui, espetinhos, já prometeu. O Renato disse pra calar a boca do Cid Júnior, ele vai trazer sim. A gente vai fazer um evento especial, vou trazer também a Sara. Cerveja gelada, espetinho, carvão, gelo e muito mais é no Brothers Tabacaria Conveniência. E tem os espetinhos do Nenê também. O Nenê, que é o meu irmão, né, o Gustavo, que faz aquele espetinho gostoso, e eu tô lá daqui a pouco. Fica na Coronel Albino, 1818. Lúcius Festas, precisou de cozinheiro? É o buffet, né, Lúcius Festas. Cozinheiro, churrasqueiro, toda aquela equipe pro seu evento, aniversário, casamento, confraternização e bodas. Fala com o Joaquim. 99800-3975. Souza Ar-Condicionado, tem tudo a ver com Prudente, né? Porque aqui ameaça fazer frio em Prudente. Então, na Souza Ar-Condicionado, vendas, instalação, manutenção, higienização e ar-condicionado, com o meu amigo André, Souza Ar-Condicionado. Você pode entrar em contato pelo 99617-7876 e mandar um abraço também para a Lana Oliveira. Nós estamos ajudando a Lana, ela vai ser candidata de Anhumas no concurso que a gente vai ter lá no Matarazzo.
né? Vai ser muito importante, com várias cidades envolvidas. E a Lana também colocou, né, o nome do podcast Sem Padrão como um dos patrocinadores no evento. Fiquei muito feliz por isso. E a gente destaca, né, essa menina que é aqui da região, estará representando Anhumas no Rainha Country Brasil, dias 15 e 16, lá no Matarazzo. Ela é a Lana Santos, candidata de Anhumas, no Instagram. Você pode encontrar lá a Lana Oliveira e vai ter mais informações. Curta lá o perfil dela, ajuda muito, né, a Lana nesse desafio. A gente chega à parte final do podcast Sem Padrão, e você iniciou o podcast falando sobre o bullying. Eu queria saber, e essa galera que cometia bullying com você, depois te procurou? Quando viu a nova Sara? Com certeza, com certeza. O pessoal fala, nossa, o que aconteceu? Que mudança que você teve? Aí você falou, baba, baby. Inclusive para o pessoal da família, né? O pessoal que chamava de gordinho. Essas são as piores. Hoje em dia, tudo precisando de nutricionista, né? E é isso, a gente tem que dar suporte. Os menininhos também que tiravam sarro e depois, tipo... Sim. É sempre assim, gente. Sim. Então, você vê muitos casos assim. Eu tenho um amigo meu, o Alexandre. Ele também era muito gordinho assim, e hoje ele é ligado à musculação, você deve conhecê-lo. E aí ele contou o exemplo dele, ele perdeu muito peso, assim, e ele falou, as roupas não serviam. Sim. Eu entrava no elevador e ficava constrangido, porque o caso dele era de obesidade mórbida mesmo, assim, e ele conseguiu. Sim. Ele fez, sim, a bariátrica, mas ele não ficou ali deitado no sofá, ele foi atrás. Musculação, alimentação, e hoje ele tá super bonitão, assim, mudou o shape total. Então, assim, muitas vezes, gente, infelizmente, você tem que recorrer à bariátrica, mas muitas vezes também não, né? Sim. Pela força de vontade, pela motivação que você teve, consegue, que muitas vezes falta motivação. Sim, com certeza. Né? Porque às vezes o cara já é de uma família. É o que eu falei do convívio. Sim. Então ele fala, tá normal, deixa pra lá, amanhã eu começo. Exato. Agora, você tem uma motivação, ninguém segura uma pessoa motivada. Sim. E eu falo assim, que a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com os comentários que a gente faz sobre a aparência alheia. Porque tem pessoas que se sentem motivadas, aquelas pessoas que gostam de um desafio, sabe? Assim, você tá falando que o meu corpo não tá legal, então eu vou melhorar. Agora, tem pessoas que já têm um efeito contrário, aquelas pessoas que elas se sentem mal e aí elas começam a comer de forma mais compulsiva ainda. Depressão, e algumas chegam até o suicídio. Exatamente. Então, assim, vai falar de aparência alheia? Pensa duas vezes, não tem necessidade, sabe? A pessoa, ela sabe que ela tá do jeito que ela tá e não é fácil. É um comentário desnecessário, né? Não tá daquele jeito porque ela gordo, quer. Eu já ouvi tanto isso. Sim, exatamente. Então, assim, incentiva. Ao invés de criticar, incentiva. Né? Isso faz total diferença. Tenho certeza que elogiar alguém para muitas pessoas é muito mais difícil do que fazer uma crítica. E outra, muitas vezes, um elogio, um bom dia, um abraço, curem. Com certeza. Eu já vivi situações em que uma pessoa ela estava indo em direção ao suicídio, mesmo, vou falar bem a verdade. Ela estava fazendo uma besteira e aí uma conversa que a gente teve, ela mudou de ideia. Sim. E eu me sinto honrado por isso. Sim. Uma simples conversa na universidade. Então, às vezes, uma crítica ou uma falta de bondade, solidariedade. Às vezes você tem vizinhos que você nem olha pra cara do vizinho. Sim. E isso é uma coisa que eu sinto falta da minha infância. Sim. Porque a gente era tudo amigo, tinha uns aniversários, tava um na casa do outro. Então, eu sinto falta desse calor humano nos dias de hoje. E eu vejo que a internet tem muita maldade. Tem, você acaba com a vida da pessoa, às vezes, com uma crítica. E às vezes a pessoa é até uma pessoa bonita. Né? Eu vejo até o Martinho, não vou citar nomes, mas tem artistas aí que estão com anorexia, gente. Sim, porque tipo, sempre foi gordinha e depois estava até num peso legal, mas tá querendo ficar mais... Começa a ficar totalmente distorcida. E as pessoas de fora enxergam e ela não. E às vezes recebe uma crítica, isso vai abater ela de tal maneira que às vezes acaba a carreira dela, acaba a vida da pessoa. Exatamente. Famosos e anônimos. Você tem que ter uma consciência, né? Mas é difícil cobrar isso de uma sociedade, às vezes, muitas vezes maldosa. Né? Eu aprendi uma coisa com um colega meu que eu guardei pra vida, assim, e eu dissemino isso pra quem eu consegui disseminar. Que eu lembro que, assim, esse colega meu, ele era muito de se elogiar, sabe? Assim, você fazia um elogio, ele falava assim, não, eu sei que eu sou bom no que eu faço. E aí, não, assim, a reação que a gente tem é o quê? Nossa, você se acha, não sei o quê. Eu falei assim, engraçado, se eu tivesse me rebaixando aqui pra você, você ia estar achando normal. A gente tá tão acostumado com a pessoa falando mal dela mesma, ou então não aceitando o elogio, só rebatendo, né? Assim, não, você que é bonita. Que a gente acha estranho quando uma pessoa se elogia. Sim. Não é? E assim, tem que se tornar natural. Não, o Cristiano Ronaldo falou isso. Eu falei, eu me acho melhor, eu posso não ser o melhor, mas eu me acho melhor. E é isso que eu trabalho todos os dias. Isso é muito interessante isso, porque às vezes quando a pessoa tá na pior, as pessoas vão, ajudam, se solidarizam. Mas quando ela tá na melhor, ela fica com inveja. Exatamente. Até o padre Fábio de Mello falou assim, o seu verdadeiro amigo é aquele que vibra com as suas conquistas. Sim. Não é aquele que necessariamente te visita no hospital, porque às vezes o cara tá lá, você tá morrendo mesmo. Exatamente, pra confirmar. Ele falou pra Xuxa isso. E aí ele falou assim, amigo é aquele que vai vibrar
com as suas conquistas. Sim. Porque muitas vezes a pessoa, inconscientemente, ela tem inveja. Sim. E às vezes você vai dar uma boa notícia de uma conquista, a pessoa, você vê na expressão dela. Sim. E vou te falar, quanto mais você começa a se achar uma pessoa incrível, mais você começa a se sentir segura a ponto de elogiar outras pessoas. Sim. Porque tem gente que não elogia por quê? Vai falar, não, a pessoa vai ficar se achando. E ninguém me elogia. Qual que é o problema, né? Elogia, exatamente. Qual que é o problema da pessoa se achar? Ela gratidão tem que se gera gratidão, bondade gera bondade, amor gera amor. É assim. Exatamente. Né? A gente tem que disseminar. E boa alimentação gera qualidade de vida, gente. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que serviu para muita gente. Eu peço desculpas, às vezes, a você pela correria, às vezes aquela mudança de horário, mas foi um prazer falar contigo. Edição 10, né, do Sem Padrão Podcast, que você possa se inscrever também, compartilhar, nos ajudar, porque eu acho que é uma missão de vida o Sem Padrão, vai crescer muito mais, a gente não vai ficar preso só dentro do estúdio. A ideia, né, a gente conversa com o Matheus, que, pô, fantástico o Matheus, também o Ricardo Barcelos, o pai do Matheus, que cede o estúdio pra gente, que nos dá toda a estrutura, que edita o programa, e isso não vai ficar em vão, com certeza são pessoas que vão crescer junto, e a gente vai fazer do Sem Padrão um evento pra gente poder cobrir, né, eventos com Sem Padrão, estar também, né, com eventos fora do estúdio, mas por enquanto a gente vai trazendo conhecimento de pessoas interessantes, né, de Prudente, da região, muitas vezes pessoas mais conhecidas, outras menos conhecidas, mas que têm histórias para contar e que motivem pessoas dentro de suas áreas, né? Porque não é só a nutrição, é vida. Sim. O que você passa através das suas postagens é vida. Sim. Você muda a vida de uma pessoa com uma simples postagem no Store. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu exemplo, que você continue sendo essa pessoa. E para finalizar, eu queria que você passasse o endereço do seu consultório, o WhatsApp para a galera que quiser conhecer mais o seu trabalho, seu Instagram, que você possa falar para a galera aqui. Sim. O meu Instagram é @NutriSaraRegina e eu estou atendendo aqui em Presidente Prudente, aqui na Washington Luiz, número 2728, tá? Ao lado da Porto Belo, a entrada à esquerda. E o meu WhatsApp é 18 997220430. Eu atendo aqui em Prudente, em Presidente Epitácio, mas eu também faço atendimento online, então dá para abranger bastante cidades aí, quem tiver interesse. Você que é de Epitácio, mas agora mora em Prudente. Isso, exatamente. Boa, gente, nós conversamos com a nutricionista Sara Regina. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, comentem, compartilhem. Façam do Sem Padrão Podcast um podcast cada vez melhor. Matheus, muito obrigado. Sara, muito obrigado pela presença. Que a gente possa bater outros papos aí, de repente outras plataformas e alavancar seu trabalho, porque vale a pena. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima.